história. Esse cara passou 60 anos sem tomar banho, porque ele realmente acreditava que usar água e sabão deixaria ele doente. Então ele evitou por décadas. Ele também comia carne podre todo dia, bebia água em latas sujas e dormia em um buraco que ele cavou sozinho. O pior é que ele viveu até os 94 anos assim, saudável. Até o dia que as pessoas da vila finalmente convenceram ele a tomar o primeiro banho em 6 décadas. Ele morreu pouco tempo depois. O maior, eu avisei da história. Esse cara passou 60 anos sem tomar banho, porque ele realmente acreditava que usar água e sabão deixaria ele doente. Então ele evitou por décadas. Ele também comia carne podre todo dia, bebia água em latas sujas e dormia em um buraco que ele cavou sozinho. O pior é que ele viveu até os 94 anos assim, saudável. Até o dia que as pessoas da vila finalmente convenceram ele a tomar o primeiro banho em 6 décadas. Ele morreu pouco tempo depois. A professora tinha uma regra muito burra. Ela nunca deixava ninguém ir no banheiro, porque achava que dava pra esperar pra ir no intervalo. Uma menina pedia em toda a aula, mas ela nunca deixava. Mas no último dia resolveu se vingar. Durante a aula, pediu 3 vezes pra ir no banheiro e a professora não deixou, mesmo ela falando que era urgente. Mas na quarta vez, quando ela negou, a menina levantou, olhou nos olhos da professora e fez xixi na frente de todo mundo. Ela então contou pros pais e a professora foi demitida. Essa professora tinha uma regra muito burra. Ela nunca deixava ninguém ir no banheiro, porque achava que dava pra esperar pra ir no intervalo. Uma menina pedia em toda a aula, mas ela nunca deixava. Mas no último dia resolveu se vingar. Durante a aula, pediu 3 vezes pra ir no banheiro e a professora não deixou, mesmo ela falando que era urgente. Mas na quarta vez, quando ela negou, a menina levantou, olhou nos olhos da professora e fez xixi na frente de todo mundo. Ela então contou pros pais e a professora foi demitida. Desse cara é fazer nada. A família dele falava que ele não fazia nada o dia inteiro. E quando ele se formou na faculdade, percebeu que ele não gostava do seu trabalho e resolveu seguir o seu sonho, fazer nada. Ele se aluga pra ficar do seu lado fazendo literalmente nada. E apesar de parecer bizarro, ele já atendeu mais de 3.000 clientes. E quem contrata ele normalmente são pessoas que querem desabafar sobre alguma coisa, mas não querem ouvir resposta. E além de ter que pagar pela comida dele, esse serviço custa R$600. O trabalho desse cara é fazer nada. A família dele falava que ele não fazia nada o dia inteiro. E quando ele se formou na faculdade, percebeu que ele não gostava do seu trabalho e resolveu seguir o seu sonho, fazer nada. Ele se aluga pra ficar do seu lado fazendo literalmente nada. E apesar de parecer bizarro, ele já atendeu mais de 3.000 clientes. E quem contrata ele normalmente são pessoas que querem desabafar sobre alguma coisa, mas não querem ouvir resposta. E além de ter que pagar pela comida dele, esse serviço custa R$600. Tem a sua altura. Se você mede 1,70, tem a mesma altura de um gorila, do Harry Potter, do Mario e da Moana. Calma, que? Se você tem mais ou menos 1,60, tem a mesma altura da Billie Eilish e do Scooby-Doo. Mas se a sua altura é entre 1,40 e 1,50, tem a mesma altura da Ariana Grande, Lady Gaga e da Edna Moda. Eu achava que era menos. Se você tem entre 1 metro e 1,30 m, tem a mesma altura da Peppa Pig, do Mestre Yoda, dos Smurfs e dos Oompa Loompas. E se você tem exatamente 1,47, tem a minha altura. Qual personagem tem a sua altura? Se você mede 1,70, tem a mesma altura de um gorila, do Harry Potter, do Mario e da Moana. Calma, que? Se você tem mais ou menos 1,60, tem a mesma altura da Billie Eilish e do Scooby-Doo. Mas se a sua altura é entre 1,40 e 1,50, tem a mesma altura da Ariana Grande, Lady Gaga e da Edna Moda. Eu achava que era menos. Se você tem entre 1 metro e 1,30 m, tem a mesma altura da Peppa Pig, do Mestre Yoda, dos Smurfs e dos Oompa Loompas. E se você tem exatamente 1,47, tem a minha altura. Normais em outras línguas, mas que em português ficam bizarras. Cara, em japonês significa ardido e significa o número 9. Na Colômbia significa ônibus, mas não daqueles grandes, os menores. Na Espanha, porra, um tipo de churros que vem com calda. Cocô em finlandês significa inteiro, enquanto bum em romeno significa calmaria, paz, que você realmente sente depois de soltar uma bufa. Por fim, na Indonésia, bunda é um jeito carinhoso de chamar a sua mãe. Palavras normais em outras línguas, mas que em português ficam bizarras. Cara, em japonês significa ardido e significa o número 9. Na Colômbia significa ônibus, mas não daqueles grandes, os menores. Na Espanha, porra, um tipo de churros que vem com calda. Cocô em finlandês significa inteiro, enquanto bum em romeno significa calmaria, paz, que você realmente sente depois de soltar uma bufa. Por fim, na Indonésia, bunda é um jeito carinhoso de chamar a sua mãe.
irritar com esse vídeo, porque tudo é perfeito. Pintaram o círculo perfeitamente. Essa gota caiu exatamente no círculo. Eu tô com medo de algum desses dar errado. Essa gotinha ficando inteira azul. Será que realmente não vai dar nada de errado? Porque nesses vídeos sempre erram alguma coisa, tipo não pintar o coração inteiro. Mas não, isso aqui não tem como dar certo. Mas deu. Esse aqui tem uma cara de que vão esquecer de pintar, mas não. A vida é linda. É impossível se irritar com esse vídeo, porque tudo é perfeito. Pintaram o círculo perfeitamente. Essa gota caiu exatamente no círculo. Eu tô com medo de algum desses dar errado. Essa gotinha ficando inteira azul. Será que realmente não vai dar nada de errado? Porque nesses vídeos sempre erram alguma coisa, tipo não pintar o coração inteiro. Mas não, isso aqui não tem como dar certo. Mas deu. Esse aqui tem uma cara de que vão esquecer de pintar, mas não. A vida é linda. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Apontar pra você mesmo na TVzinha do mercado, bater na folha quando passava por uma árvore, tentar apagar com essa borracha e não conseguir. Essa conseguia ser pior. Fechar a geladeira bem devagar pra tentar ver a luz. Acordar às 7h27 quando seu alarme era 7h30 e voltar a dormir por esses 3 minutos. Ficar esperando seus dedos recarregarem pra conseguir instalar eles de novo. Tentar empurrar todas as cores dessa caneta ao mesmo tempo. Ensaiar uma briga na frente do espelho e nunca brigar de verdade. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Apontar pra você mesmo na TVzinha do mercado, bater na folha quando passava por uma árvore, tentar apagar com essa borracha e não conseguir. Essa conseguia ser pior. Fechar a geladeira bem devagar pra tentar ver a luz. Acordar às 7h27 quando seu alarme era 7h30 e voltar a dormir por esses 3 minutos. Ficar esperando seus dedos recarregarem pra conseguir instalar eles de novo. Tentar empurrar todas as cores dessa caneta ao mesmo tempo. Ensaiar uma briga na frente do espelho e nunca brigar de verdade. Objetos normais que são banidos na prisão. Lá, eles podem ter cadernos, mas nunca com espiral. Isso porque eles podem ser usados como armas ou pra destrancar celas e algemas. Chiclete. Eles parecem inofensivos, mas já foram usados pra fazer moldes e cópias de chaves, além de serem colocados nas fechaduras e impedirem os guardas de trancarem as celas. Papel higiênico em excesso. Lá, eles recebem só a quantidade necessária, porque o papel já foi usado pra fabricar coisas como armas e chaves. Ou seja, se rolar um piriri, você tá ferrado. Objetos normais que são banidos na prisão. Lá, eles podem ter cadernos, mas nunca com espiral. Isso porque eles podem ser usados como armas ou pra destrancar celas e algemas. Chiclete. Eles parecem inofensivos, mas já foram usados pra fazer moldes e cópias de chaves, além de serem colocados nas fechaduras e impedirem os guardas de trancarem as celas. Papel higiênico em excesso. Lá, eles recebem só a quantidade necessária, porque o papel já foi usado pra fabricar coisas como armas e chaves. Ou seja, se rolar um piriri, você tá ferrado. Celebridades que têm fobias estranhas. A Megan Fox tem muito medo de papel seco. Ela disse que não consegue nem encostar no papel se ele não tiver molhado. Como que ela limpa a bunda? O Jungkook do BTS morre de medo de micro-ondas e ele sempre sai de perto porque acha que vai explodir. A Oprah tem fobia de chiclete e ela tem tanto medo que baniu qualquer pessoa de mascar no seu estúdio, inclusive o público. A esposa do Kevin Bacon tem muito medo de desenhos animados de comida falante. Sim, é isso. E se ela vê qualquer desenho assim, passa mal e vomita. Celebridades que têm fobias estranhas. A Megan Fox tem muito medo de papel seco. Ela disse que não consegue nem encostar no papel se ele não tiver molhado. Como que ela limpa a bunda? O Jungkook do BTS morre de medo de micro-ondas e ele sempre sai de perto porque acha que vai explodir. A Oprah tem fobia de chiclete e ela tem tanto medo que baniu qualquer pessoa de mascar no seu estúdio, inclusive o público. A esposa do Kevin Bacon tem muito medo de desenhos animados de comida falante. Sim, é isso. E se ela vê qualquer desenho assim, passa mal e vomita. Essa menina encontrou um Doritos diferente, mas isso salvou sua vida. Com 13 anos, ela comprou um pacote de Doritos como sempre fazia, mas dessa vez foi diferente. Quando ela abriu o pacote e começou a comer, encontrou um Doritos com formato estranho. Ele tava completamente cheio de ar e era 3D. Ela achou isso tão bizarro que resolveu postar um vídeo perguntando se ele valia alguma coisa. Só que o vídeo viralizou na mesma hora e a Doritos entrou em contato com ela e pagou 100 mil reais como prêmio por ter achado o Doritos mais bizarro do mundo. Essa menina encontrou um Doritos diferente, mas isso salvou sua vida. Com 13 anos, ela comprou um pacote de Doritos como sempre fazia, mas dessa vez foi diferente. Quando ela abriu o pacote e começou a comer, encontrou um Doritos com formato estranho. Ele tava completamente cheio de ar e era 3D. Ela achou isso tão bizarro que resolveu postar um vídeo perguntando se ele valia alguma coisa. Só que o vídeo viralizou na mesma hora e a Doritos entrou em contato com ela e pagou 100 mil reais como prêmio por ter achado o Doritos mais bizarro do mundo.
mecanismo te coloca na cama automaticamente. Quando ele pega o pijama na cama, isso derruba o abajur e coloca o lençol direitinho. Enquanto você coloca o pijama, ele posiciona os travesseiros pra você. E quando você deita, o peso no colchão derruba o edredom e te cobre. Ele até coloca a máscara de dormir. E aí você dorme com a cama perfeita depois de ter só colocado o pijama. Esse mecanismo te coloca na cama automaticamente. Quando ele pega o pijama na cama, isso derruba o abajur e coloca o lençol direitinho. Enquanto você coloca o pijama, ele posiciona os travesseiros pra você. E quando você deita, o peso no colchão derruba o edredom e te cobre. Ele até coloca a máscara de dormir. E aí você dorme com a cama perfeita depois de ter só colocado o pijama. Esse mecanismo te coloca na cama automaticamente. Quando ele pega o pijama na cama, isso derruba o abajur e coloca o lençol direitinho. Enquanto você coloca o pijama, ele posiciona os travesseiros pra você. E quando você deita, o peso no colchão derruba o edredom e te cobre. Ele até coloca a máscara de dormir. E aí você dorme com a cama perfeita depois de ter só colocado o pijama. Pessoas que perderam a loteria das comidas. Esse sorvete de flocos veio com 1 grão de chocolate, cortou a melancia e tinha isso. Esse abacate é 99% caroço e dó. Expectativa, sorvete do Bob Esponja. Realidade, crê em Deus, pai. Comprou um lanche de frango frito e o frango era sabor ar. Esse lanche de hambúrguer com queijo tinha um queijo de 1 milímetro. Muito fofo, pirulito de panda. Tá. Um pão que é metade ar e boatos de que quem dá like nesse vídeo fica imune a perder essa loteria. Pessoas que perderam a loteria das comidas. Esse sorvete de flocos veio com 1 grão de chocolate, cortou a melancia e tinha isso. Esse abacate é 99% caroço e dó. Expectativa, sorvete do Bob Esponja. Realidade, crê em Deus, pai. Comprou um lanche de frango frito e o frango era sabor ar. Esse lanche de hambúrguer com queijo tinha um queijo de 1 milímetro. Muito fofo, pirulito de panda. Tá. Um pão que é metade ar e boatos de que quem dá like nesse vídeo fica imune a perder essa loteria. Animais que viram outra coisa quando estão molhados. Uma coruja normal é assim, mas molhada fica desse jeito. Isso é um koala, mas molhado ele fica assim. Meu Deus do céu, o que é isso? Crê em Deus, pai, que demônio. Bicho preguiça. Por que todos eles viram demônios quando pegam chuva? Galinha, quando ela se molha, fica assim. Sem ofensa, mas que porra, macaco. É incrível que esse tenha sido o único normal. Por fim, peixe. Animais que viram outra coisa quando estão molhados. Uma coruja normal é assim, mas molhada fica desse jeito. Isso é um koala, mas molhado ele fica assim. Meu Deus do céu, o que é isso? Crê em Deus, pai, que demônio. Bicho preguiça. Por que todos eles viram demônios quando pegam chuva? Galinha, quando ela se molha, fica assim. Sem ofensa, mas que porra, macaco. É incrível que esse tenha sido o único normal. Por fim, peixe. Pessoas que deixaram o pensamento intrusivo vencer. Ela literalmente saiu correndo quando viu a agulha na mão da dentista. E ele realizou o sonho de infância de entrar na fonte do shopping. Eles tinham acabado de terminar o quebra-cabeça e... O cameraman sabia que ele ia fazer isso. Era inevitável. Ele tava secando o cachorro e... Pessoas que deixaram o pensamento intrusivo vencer. Ela literalmente saiu correndo quando viu a agulha na mão da dentista. E ele realizou o sonho de infância de entrar na fonte do shopping. Eles tinham acabado de terminar o quebra-cabeça e... O cameraman sabia que ele ia fazer isso. Era inevitável. Ele tava secando o cachorro e... Pessoas que deixaram o pensamento intrusivo vencer. Ela literalmente saiu correndo quando viu a agulha na mão da dentista. E ele realizou o sonho de infância de entrar na fonte do shopping. Eles tinham acabado de terminar o quebra-cabeça e... O cameraman sabia que ele ia fazer isso. Era inevitável. Ele tava secando o cachorro e...